não sei se você acha que este sábado é um bonito sábado. Eu gosto. Apesar de que dias de sol aparentemente são mais bonitos, nós precisamos de dias assim. Chuvosos, nós precisamos de chuva. Precisamos desse clima fresco, e agora no verão é muito frequente dias assim. Um sábado feliz a todos os que vieram à igreja hoje de manhã adorar a Deus. Dois autores cristãos, um pastor e um escritor profissional, assessorado por especialistas em marketing, eles tentaram descobrir uma maneira, uma fórmula de avisar ao mundo que Jesus vai voltar. E eles acharam que a melhor maneira seria através de um romance bíblico, uma novela do tempo do fim. E eles criaram uma novela, um romance bíblico. Este romance, o projeto total dele são 12 livros. No Brasil parece que já tem uns 8 traduzidos para o português. Essa é a última referência. Talvez possa ter até um pouco mais. E esta série recebeu o nome de Deixados para Trás. O nome do primeiro livro da série. O nome do primeiro volume da série, que impacta as pessoas com a realidade da volta de Jesus. E no outono do ano 2000, saiu em vídeo o filme, o primeiro filme da série. Um filme que custou 17 milhões de dólares para produzir. Para você ter uma ideia, gastou-se cerca de 550 mil reais para produzir o livro, o filme A Última Batalha. 17 milhões de dólares. Isso dá cerca de 40 milhões de reais para produzir um filme. E eu tenho aqui em minhas mãos, este é o primeiro filme desta série, desta novela fantasiosa, fantástica, sedutora, que este grupo, um pastor evangélico, um escritor e assessores de marketing decidiram fazer para chamar a atenção do mundo para a volta de Jesus. Agora, saiu recentemente o livro número 2, o filme número 2, Deixados para Trás, número 2, o segundo filme da série. E eu pergunto, estariam estas pessoas atingindo o alvo, a mosca? Qual é a fundamentação teológica desta série Deixados para Trás? Desta novela, deste romance evangélico do tempo do fim? A fundamentação teológica é uma corrente teológica evangélica, que afirma que Jesus vai voltar à Terra de maneira secreta e escondida. Eles creem que Cristo vai voltar sem ninguém perceber. As pessoas vão desaparecer. E o primeiro romance da série, o romance é tão fantasioso, tão sedutor, que quando você começa a ler, a trama é tão inteligentemente produzida, que quando você começa a ler, você não quer parar de ler. E a primeira trama tem mais de 300 páginas, o primeiro livro. São livros grossos realmente. No primeiro livro, as pessoas estão dentro de um avião, e de repente passageiros começam a desaparecer, e a aeromoça fica apavorada. Apenas fica roupas e joias e pertences das pessoas onde elas estão. Não sei se você já viu aí, em alguns carros existe um adesivo atrás. Este carro poderá ser desgovernado a qualquer momento, porque seu condutor poderá ser arrebatado. Os evangélicos, de maneira geral, os carismáticos, eles creem na vinda de Jesus, na doutrina teológica que chamam de arrebatamento secreto. Cristo vai vir escondido e vai arrebatar e vai arrebanhar os seus filhos, vai tirar a igreja da terra. E nessa teologia,
eles dizem o seguinte: todos os bebês recém-nascidos, os que ainda não nasceram, e todas as crianças também serão arrebatadas da terra, juntamente com a igreja. E aí eles creem o seguinte: que neste mundo ficarão e serão deixados para trás todos aqueles que não aceitaram a Jesus. E aí haverá um pacto de Israel com a ONU, e este pacto, posteriormente, o líder da ONU se tornará, segundo essa teologia, o anticristo, dominando o mundo a partir de uma nova Babilônia, reconstruída literalmente no deserto do Iraque. E haverá uns 7 anos de tribulação intensa. E eles dizem: neste período de 7 anos, quem não foi levado para os céus no arrebatamento secreto terá chance de se arrepender e de ir para o céu na terceira vinda de Cristo, depois dos 7 anos. É só estudarmos um pouquinho a Bíblia e nós descobriríamos uma coisinha fácil de identificar. No livro de Jeremias, no capítulo 50, verso 39 e 40, a Bíblia diz que Babilônia jamais será reconstruída e povoada outra vez. E este era um dos sonhos de Saddam Hussein, reconstruir a cidade de Babilônia, que fica exatamente no território, o antigo sítio de Babilônia fica no território do Iraque. E a Bíblia em Jeremias 50, 39 a 40 diz que as criaturas do deserto, as hienas morarão onde era a Babilônia, morarão nela, e as corujas nela habitarão. Ela jamais voltará a ser povoada, nem haverá nela quem viva no futuro. Como Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, diz o Senhor, ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. E parece que esses irmãos não conhecem esta profecia, e eles estão convictos de que Babilônia será reconstruída, e que a partir de Babilônia, no deserto do Iraque, o anticristo vai reinar, e vai lutar contra o povo de Israel. Eles creem na reconstrução literal do templo, etc, etc, etc. Não me interessa toda esta teologia fantasiosa. Me interessa descobrir na Bíblia, é isto real? Cristo vai voltar escondido, vai arrebatar a igreja, e aí aqueles que forem deixados para trás terão tempo de arrepender-se outra vez. É isto bíblico ou não? Se alguém lhe perguntar, você é adventista, você é crente, estou lendo uma série de livros, é assim que você crê? Você consegue abrir a Bíblia e explicar para essa pessoa o que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus? Em 1 Pedro 3,15 a Bíblia diz que nós devemos estar sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pergunte a razão da nossa fé. Você conhece a Bíblia? Como é importante conhecer a Bíblia. Ela diz que ela é uma luz para o nosso caminho, uma lâmpada para os nossos pés. Jesus disse que conhecereis a verdade, e a verdade vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai nos libertar. Conhecereis a verdade vai nos libertar. Graças a Deus, quando eu tinha 12 anos, eu conheci a verdade. Porque a minha família era uma família supersticiosíssima. E nós vivíamos presos àquelas superstições tremendas, embora fôssemos luteranos. Era uma mistura, um sincretismo. Eu tinha uma avó. Ai de nós se virássemos o pão, assim, emborcasse o pão, virasse o pão para baixo na mesa. Ela ficava apavorada. Porque se virasse o pão, o marido ia brigar com a mulher, ou a mulher com o marido.
Se caísse um garfo no chão, um homem ia chegar em casa inesperadamente. Se caísse uma colher, era uma mulher. E se ela não quisesse que chegasse visita, ela pegava sal e jogava sal no fogo. Ou colocava vassoura de emborcada, virada de cabeça. Era um martírio a vida. E na minha casa, na casa dos meus pais, também era assim. Mas conhecereis a verdade vos libertará. A verdade da Bíblia nos libertou de tudo isso. Dessas crendices e outras coisas. Como é importante conhecer a Bíblia. Como é que Jesus vai voltar? A Bíblia diz que Ele vai voltar. E os sinais prenunciam que esse dia está perto. O Alexandre queria saber o dia e a hora, né, Alexandre? O dia que Jesus ia voltar. Nós estudamos na terça-feira, na quinta-feira. Pastor, qual é o dia que Jesus vai voltar? Fala pelo menos o dia. Eu disse, eu vou te mostrar o dia. Está aqui na Bíblia. Mas não fique decepcionado não, Alexandre, porque a Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe. Mas que Ele vai vir, vai vir. Vai vir, vai vir. Jesus vai vir. Isso é um fato. Qual é o texto bíblico no qual essa teologia se baseia? Existem 3 seções da Bíblia na qual esta teologia se baseia. Vamos examinar a primeira. Mateus capítulo 24, o grande capítulo escatológico dos evangelhos. O capítulo 24 de Mateus. Mateus capítulo 24, versos 36 a 42. Nesses versos, eles baseiam a teologia do arrebatamento secreto. Vamos ver se esses versos realmente falam sobre isso, se nós podemos concordar com eles ou não, se é isso mesmo que a Bíblia diz. Vejamos. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Alguns perguntam, mas Jesus não sabe? Sabe, agora ele sabe. Mas quando ele estava aqui na terra e pronunciou essas palavras, ele disse, o Filho não sabe também. Ok? Quando ele estava falando isso com os discípulos, ele disse, nem eu sei. Ele disse, só o Pai sabe, não, os anjos também não sabem. E Jesus diz assim, verso 37, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé, assim será também. Há uma relação entre as duas coisas, os dois fatos. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, diz o verso 38, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então comeram, bebiam, festavam, casavam, davam-se em casamento, divorciavam, separavam, casavam de novo. Era aquele rolo, até o dia em que Noé entrou na arca. Naquele dia, aconteceu naquele dia? Acabou. Acabou por quê? Nós vamos ver depois. Por que acabou? E você sabe. Viso 39, diz o verso 39, e eles nada perceberam, até que o dilúvio os levou a todos, portanto foram destruídos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. O que vai acontecer na vinda do Filho do Homem? As pessoas estarão comendo, nós temos que comer, nenhum problema com comer. É tão bom comer, e uma boa comida melhor ainda. É tão bom comer. Comer faz parte de um dos prazeres da vida, comer. E comer bem. E não só comer, mas mastigar bem. Sabiam você que todo o sabor dos alimentos está na boca? Se nós comemos depressa, nós não temos prazer na alimentação. E nós somos tão incoerentes que queremos comer porque dá prazer, mas comemos depressa e não sentimos o prazer. Né? Como nós somos complexos como seres humanos. Comer, nenhum problema. Beber, nenhum problema. Né? Aquilo que Deus permite que bebamos, vamos beber sem problema. Né? Não bebidas contaminadas, estas não, mas beber. Faz bem. Casar, sim. Casar, os que são solteiros devem casar. Né? Os que são divorciados, que precisam de um companheiro, se encontrar alguém dentro dos planos e dos padrões de Deus. Os viúvos, sem problema. As pessoas estarão envolvidas no seu dia a dia, é isso que Jesus quer dizer. E de repente Jesus virá. E os pegará de surpresa.
como foi nos dias anteriores ao dilúvio. Daria para a gente desenvolver uma ideia muito bonita aqui, dos dias anteriores ao dilúvio. Quem sabe um dia eu desenvolva. Porque Noé entrou na arca, os animais entraram na arca, Noé foi o último a entrar, a porta foi fechada e acabou a oportunidade. Mas o dilúvio não veio. Foi 7 dias depois que começou a chover. Assim como nos dias do dilúvio será a vinda do Filho do Homem. Dá para pensar, há coisas interessantes aqui. Aí Jesus diz assim, 40, 2 homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendo isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem o seu Senhor encarrega da sua casa para lhe dar alimento no devido tempo? Feliz o servo que o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto, vamos continuar lendo, que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponho que esse servo mau e diga a si mesmo, meu senhor está demorando, e então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente, ele dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Destes textos, eles extraem a teologia do arrebatamento secreto. Sobretudo da ideia, estarão 2 no campo, um será tomado, outro será deixado. Estarão 2 no moinho, um será tomado, outro será deixado. Mas a Bíblia está falando do arrebatamento secreto. E outra coisa, quem será deixado? Vamos admitir que seja assim. Quem será deixado? Será deixado como? Conseguiu perceber ou não? Noé foi tomado, Noé e sua família foram tomados, eles foram levados, eles foram arrebatados do mundo mau e colocados dentro do lugar seguro, a arca. E os outros foram deixados. O que aconteceu com os que foram deixados? Morreram. O que Jesus está querendo dizer? O Filho do Homem virá. As pessoas vão estar comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, vivendo a vida normal. E o dia eles serão pegos de surpresa. E assim estarão 2 no campo, um será tomado, um será levado, um será salvo, outro não. Um sim, outro não. Porque o dia do Senhor virá como um ladrão. Aí tem gente que diz assim, eles dizem assim, mas o ladrão vem escondido, ninguém espera o ladrão. Está vendo? Jesus vem escondido, ninguém espera o ladrão. Mas Jesus não está falando do ladrão vir escondido, Jesus está falando de vigiar, de esperar, porque dia e hora ninguém sabe. Então você tem que estar esperto, você tem que estar esperando, porque você não sabe. Por que nós temos cadeado? Por que nós colocamos alarme no carro? Por quê? Porque você não sabe o dia que o ladrão vem. Ele pode vir a qualquer momento, você pode estar preparado, você tem que estar preparado para ele. Eu achei muito interessante, a Tâmara tem no carro dela uma bolsa para o ladrão, né, Tâmara? Achei interessante essa ideia. A Tâmara tem no carro dela a bolsa do ladrão, é uma bolsa que ela tem lá com papéis, algumas coisas, uma carteira com alguns dinheirinhos, a bolsa real dela, ela esconde embaixo do carro. Se um dia, ela nunca foi abordada, mas se um dia um ladrão, porque o ladrão pede para a mulher, o ladrão pede a bolsa num sinal. Pediu para ela a bolsa, ela dá a bolsa falsa, ela salva a bolsa dela. Isso é vigiar, isso é se preparar, porque não sabe quando vem um ladrão. Que dia que vem um ladrão? Que dia que vem um ladrão, né? Você não sabe. E na quinta-feira, né, Pino, nós vimos 2 carros à nossa frente, o cara foi abordado, o indivíduo do carro, com o indivíduo com arma. E o indivíduo saiu descaradamente, após ter assaltado o carro, no nosso lado, com a arma no lado aqui, andando tranquilamente, como se nada fosse com ele. Você não sabe o dia. O dia da volta de Jesus é a mesma coisa, você não sabe. Portanto, vigie, Jesus diz.
Porque um será tomado, o outro será deixado. Deixado para quê? Como foi nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé. Noé foi tomado. Mas quem foi deixado? Morreu. Agora eles dizem que os deixados terão uma segunda chance, uma segunda oportunidade, e isto não é bíblico. 3 razões em Mateus capítulo 24 que eu encontro para dizer que essa teologia, ela está cheia de buracos e de furos. Primeira ideia, verso 23 do capítulo 24, 23 a 26 de Mateus. Olha o que Jesus disse aqui. Se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar até quem? Os próprios eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem. Não tem esse negócio de vinda oculta, vida secreta, que Cristo vem escondido num lugar ou outro. Não, isso não existe. Se disserem isso para vocês, Jesus disse, não acreditem. Quando eu era pastor em Brasília, apareceu um Cristo, não sei se já era esse tal de INRE aí de Curitiba, eu não sei quem era, mas os jornais noticiaram na época que Cristo estaria em pessoa numa praça de Brasília para fazer a multiplicação, repetir o milagre da multiplicação dos pães. Não houve nenhuma multiplicação dos pães, mas aquele falso Cristo esteve lá. E se houvesse multiplicação de pães? E se aquele cara multiplicasse de fato os pães? E se ele fizesse cura, seria Cristo? Não seria. E o diabo vai fazer isso, hein? A profecia não teve isso. Que Satanás vai se transformar em ministro de luz, diz a Bíblia em Coríntios. E ele vai fazer derramar fogo do céu para enganar, se possível, os próprios escolhidos. E o diabo vai aparecer como se fosse Jesus, falando bonito, lindo como Jesus. E vai aparecer, por exemplo, em Nova York, o repórter. Aparece, Cristo aparece em Nova York, em tal lugar. Depois em não sei aonde, em Tóquio, na China, não sei aonde. E o mundo vai ficar desesperado. E Jesus disse, não acreditem. Isto é falso. Mas está fazendo cura, está fazendo milagre, até fogo cai do céu. Está pregando como Jesus pregava, igualzinho o Sermão do Monte. Não acreditem. Irmãos, não vai ser brincadeira, sabia? Não vai ser brincadeira. Para você e eu não sermos levados por essa maré do engano. Porque todo mundo vai ficar... Jesus, quando vier, não virá às escondidas. Ele diz, não acreditem. Porque vai aparecer muita gente dizendo por aí. Outra coisa que aparece aqui. Jesus, veja, verso 30, do capítulo 24. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus. De que forma? Com poder e grande glória. Quando Jesus voltar, ele vai vir com poder e grande glória. E quantos o verão? Todas as nações da terra. E lá no Apocalipse, no capítulo 1, verso 7, diz que todo olho verá. Jesus não virá escondido. As testemunhas de Jeová pregaram durante muito tempo que Jesus veio em 1914 e estabeleceu aqui o seu reino nessa terra. Depois eles mudaram e disseram que em 1975 Jesus teria vindo. Isso é falso, irmãos. Quando Jesus voltar, todo olho o verá. Não tem esse negócio de Cristo escondido aqui, aparecendo aqui ou acolá, ou escondido. Isto não é bíblico. E se você vê no verso 27,
Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E agora tem um verso que eu acho fantástico isso aqui. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão o quê? Os abutres. Em outras palavras, Jesus diz assim: coloque as suas barbas de molho. Porque onde tem urubu, ali tem o quê? Carniça. E onde tem carniça, tem urubu. O Filho do Homem virá como relâmpago. E relâmpago, não tem nada de escondido no relâmpago. É muito claro, explícito. Terceira razão pela qual eu acho que essa teologia do arrebatamento secreta é furada. Aqui em Mateus, lá nos versos 37 a 41, que nós já lemos, vamos ler de novo. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Os levou a todos. Não vai ficar ninguém para trás com a oportunidade de se converter outra vez. Quem será tomado, será tomado. E quem for deixado, será deixado. Não haverá chance. Em Lucas 17, aqui, o evangelista Lucas amplia as orientações de Jesus relacionado com os eventos do fim, acrescentando um elemento que Mateus não acrescenta. Lucas 17, verso 26. Podemos ler desde o 22, se for o caso. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está, mas não se apressem em segui-los. Pois o Filho do Homem no seu dia será como o relâmpago, cujo brilho sai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Não sobrou ninguém. Verso 28 agora. Aconteceu a mesma coisa nos dias de quem? De Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Nenhum problema com isso. Só que eles faziam isso despreocupados com a realidade eterna. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, verso 29, no dia em que Ló foi tirado de Sodoma, foi arrebatado de Sodoma, se você quiser usar essa linguagem sem nenhum problema, naquele dia, o que aconteceu? Choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim, diz o verso 30, no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa, não deve descer para apanhar os seus bens dentro da casa. Isso é, não se preocupe com nada, porque nada você poderá levar. É uma figura de linguagem, Jesus está usando uma figura de uma ilustração. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por alguma coisa. Lembre-se da mulher de Ló. Lembre-se da mulher de Ló. Lembre-se da mulher de Ló, que se apegou aos seus bens e acabou perdendo-se, perdida por amor às coisas que ela tinha em Sodoma. Quando Ló foi retirado de Sodoma, os que ficaram foram destruídos. Quando Noé entrou na arca, os que ficaram foram destruídos, e Jesus diz: assim será no dia em que o Filho do Homem vier, com poder e grande glória, como relâmpago no céu. Se disserem por aí que o Filho do Homem veio aqui e acolá, não acreditem. Não acreditem, disse Jesus. Porque o Filho do Homem virá com poder e grande glória,
como relâmpago nos céus. A segunda vinda de Cristo será testemunhada por todas as pessoas, e os que forem deixados para trás serão varridos da terra por uma destruição catastrófica que nós chamamos de fim do mundo. Outro texto que os adeptos dessa teologia usam é o que está em 1 Coríntios capítulo 15, para corroborar ou subsidiar a teologia do arrebatamento secreto, escrito nessa novela, nesse romance evangélico do fim do mundo deixados para trás. 1 Coríntios 15, versos 51 a 53. Neste capítulo, onde Paulo defende a ressurreição dos mortos, ele diz, nestes versos 51, eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Olha, ao som da última trombeta, já acabou. Ao som da última, nada escondido, ao som da última trombeta. A trombeta soou, já fez barulho. Ao som da última trombeta, nada oculto. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E eles dizem que isso aqui é arrebatamento secreto, eu não vejo nada aqui. Aqui apenas diz que quando Jesus voltar, a trombeta soar, e a trombeta vai soar no dia que Jesus voltar. Há outros textos que dizem que ele virá com o canglor da trombeta, nós vamos ver daqui a pouco. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos vão ser transformados, num momento, num abrir e piscar de olhos. Transformado em quê? Apenas o corpo corruptível, o pecador, se revestirá da incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá da imortalidade. Seremos como nós somos, você será parecido do jeito que você é, só melhorado, eu também, né? Os defeitos, as doenças, tudo terá, sabe, a velhice, a degenerescência, tudo será mudado, no momento, no abrir e piscar de olhos. Ao soar da última trombeta, no dia em que Cristo retornar. Outro texto que eles usam é 1 Tessalonicenses 4, um texto que também nós usamos, e que hoje à tarde eu vou usar como minha reflexão no funeral, porque acho o melhor texto bíblico para confortar irmãos que perderam seus queridos. É esse texto de Paulo que está aqui. 1 Tessalonicenses 4, versos 13 em diante, olha o que diz aqui a Bíblia. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, quanto aos mortos. Não sejam ignorantes, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Você já foi num funeral de alguém que não tem esperança? É coisa terrível, irmãos, é terrível, é desolador, porque a pessoa não tem esperança, ela não sabe o que está acontecendo. E Paulo diz, irmãos, eu não quero que vocês ignorem o estado dos mortos, daqueles que morrem em Cristo. Sabe por quê? Eu não quero que vocês se entristeçam como os demais. Paulo não remove a possibilidade da tristeza. Ele diz, eu não quero que vocês se entristeçam como os demais. A gente se entristece, lógico, que uma pessoa querida morra. Mas não como os demais, que não têm esperança. Aí Paulo diz assim, 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos ou ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O arrebatamento é secreto aqui? Que é isso? E o arrebatamento aqui, ó, antes dos santos serem arrebatados para encontrar com Jesus nos ares, quem vai ressuscitar? Os mortos em Cristo. E os adeptos da teologia do arrebatamento secreto diz que não, a igreja vai ser arrebatada só, a igreja escondida, só a igreja. Os vivos vão ser arrebatados, isso vai sumir toda a igreja. E aí os que forem deixados para trás vão ficar 7 anos sofrendo aqui nesse mundo e terão uma segunda chance. E aí Cristo vai voltar depois.
Isso não é bíblico, irmãos. Isso é fantasia de novela. E em novela eu posso escrever o que eu quero. Eu posso dar o fim e o roteiro que eu quiser. Eu tenho nas minhas mãos o manual e a decisão de fazer as coisas acontecerem. Mas, biblicamente, não. É impossível. Seremos arrebatados? Sim, seremos arrebatados. Junto com os mortos que ressuscitaram. E aí iremos ao encontro de quem? Do Senhor aonde? Nos ares, visível. O Senhor nos ares. Isto é bíblico. Isso me enche de uma alegria, irmãos, de uma gana. Vocês entendem o que é gana? Meu coração arde de esperança. Porque é uma coisa fantástica. Nada pode tirar de você e de mim esta esperança, se você a tem. E se a tem, guarde-a para você. Partilhe com outros. Mas viva essa esperança. Um dia eu pregava numa igreja em Curitiba sobre a volta de Jesus. E em seguida teve um almoço comunitário, como temos aqui todo sábado. E aproximou-se uma moça, uma ex-adventista, filha de uma família da igreja, que a mãe tinha convidado para a igreja naquele sábado, onde eu estaria terminando a semana de oração. Naquele sábado eu preguei sobre Apocalipse 5, lembram que eu preguei aqui? Sobre o documento na mão de Deus o Pai e a volta de Jesus. E aquela moça chegou para mim, conversas informais, de repente ela disse assim: pastor, não sei por que vocês adventistas insistem tanto na volta de Jesus. Vocês vivem um sonho futuro, vocês têm que viver na realidade, no aqui e no agora, você tem que se preocupar com o dia de hoje. Você só fica falando em volta de Jesus só no amanhã, no futuro. Eu fiquei olhando para ela. Depois que ela terminou de falar, eu disse assim: me diga uma coisa, você está preocupada com o presente, para quê? O que vai acontecer depois do amanhã? Não me interessa, não, pensa um pouquinho. E amanhã? O que você tem preparado, para quem será? Disse Jesus. Lembra uma vez que Jesus falou isso? O homem construiu, plantou, fez, sabe? E Jesus perguntou: louco, essa noite você vai morrer? E o que você tem preparado, para quem vai ser? Cara doido? Uma vez Jesus diz assim: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a sua vida espiritual? Que adianta? Eu disse: pelo menos eu tenho esperança, eu disse para ela, de uma vida melhor. E esta esperança me ajuda hoje a viver bem o meu dia de hoje, a estabelecer minhas prioridades, a tomar minhas decisões no dia de hoje, porque eu estou vivendo hoje, mas meu coração e minha esperança está no futuro. E segundo o ditado popular, a esperança é a última que morre. A esperança. Como é que Jesus vai voltar? Como? 5 ideias rápidas de como Jesus vai voltar. Vamos para Mateus de novo, 25. Podemos ler 24, 31 e depois 25, 31. Como que Jesus vai voltar? Vamos revisar estes conceitos que nós conhecemos como adventistas. Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Como é que Jesus vai voltar? Ele vai vir com os anjos, com grande som de trombeta, e os anjos vão reunir os seus escolhidos, os seus eleitos, dos 4 ventos da terra inteira, de uma a outra extremidade do céu. Veja o capítulo 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, Jesus irá em glória, com todos os seus anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Jesus vai vir em glória, com todos os seus anjos. Você sabe quantos anjos tem no céu? Se quiser saber, leia Apocalipse 5:11. E lá diz que o número de anjos em Apocalipse 5:11 ao redor do trono são milhões de milhões e milhares de milhares. Com quem Jesus vai vir? Com todos os anjos. Apocalipse 8, verso 1 diz que o céu vai ficar em silêncio.
Não vai ficar nenhum anjo no céu. Imagine se eles vão querer perder. Não vão querer perder mesmo. Será o grande dia D do universo, onde Deus vai começar a colocar fim na grande história de sofrimento e dor de seus filhos. Os anjos virão todos com Jesus. E por isso tem a versão revista e corrigida, e a desculpe atualizada, a RA na segunda edição, a expressão é com grande canglor, a palavra é canglor de trombeta. Jesus vai vir com todos os anjos dos céus, com poder e grande glória, e Ele vai reunir neste dia, com poder e grande glória, como relâmpago, os seus escolhidos. Quando Jesus nasceu nesta terra, ninguém sabia que Ele tinha nascido. Um grupo de pastores pobres e humildes o aguardavam, e uns homens do Oriente, uns sábios orientais, pagãos, que conheciam a Escritura, profecias da Bíblia, inclusive da Bíblia hebraica, que falava da estrela, profecias de Balaão, que falava da estrela que viria, viram o sinal no céu, uma estrela diferente, e foram à procura do rei que havia nascido em algum lugar em Israel. E quando chegaram, Herodes não sabia, ninguém sabia, chamaram os sacerdotes, eles disseram, não, é verdade, as profecias falam de que o rei de Israel vai nascer na cidade de Belém. E eles foram à procura, ninguém sabia. Mas quando Jesus vier a segunda vez, não tem nada de escondido, irmãos. Chega de escondido, chega de buraco, chega de fosso, chega de lugares ocultos, chega. É o fim. Jesus virá como o Rei dos Reis, diz Apocalipse, Senhor dos Senhores, com grande poder e grande glória, como relâmpago no céu, com todos os anjos. Segunda ideia, Mateus 24, ainda 31. Aqui diz, então aparecerá no céu, verso 31, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Grande som de trombeta. 1 Tessalonicenses 4 diz que quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarão. Ao som da trombeta, diz Paulo em 1 Coríntios 15, trombeta vai soar. Trombeta. Lembram quando uma trombeta soou lá no Sinai? O povo ficou desesperado. Quando a trombeta soou e falou para Moisés, estamos com medo, uma trombeta. Você lembra quando Jesus ressuscitou? Veio um anjo, irmãos, um anjo. E os soldados foram tomados de pânico e pavor. Agora são milhões e milhões de anjos, miríades de miríades com Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o vencedor do Apocalipse, aquele que morreu e que ressuscitou. Ele diz, eu estive morto, mas eu vivo, e eu virei para buscar os meus filhos, os meus amados, os meus eleitos. Você acha que vai ser escondido? Será com trombeta, irmãos. Trombeta dos anjos. Você consegue imaginar? Não, nem eu. Mas que vai ser fantástico, vai ser. Não posso perder esse dia. Aliás, ninguém perderá. Não que queira, não tem jeito. Se correr o bicho pega, se ficar come, não tem jeito. Todos nós iremos prestar contas diante de Deus. Não tem jeito. Terceira razão. Já falei com poder e grande glória. Poder e grande glória. Grande, grande glória. A palavra grande no grego é mega, 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 mega. E essa palavra nós usamos muito, mega. Grande glória. Não é glorinha não, é glória. Glória. Lembram quando Moisés pediu para ver a glória de Deus? Lembram? Deus disse, Moisés, esconda-se aqui, vou colocar você, ninguém pode ver a minha glória e viver. E Moisés disse, você verá a minha glória pelas costas, eu passarei por você, diante de você, toda a minha bondade, toda a minha misericórdia, todo o meu amor, mas você me verá pelas costas. E Moisés entrou numa fenda na rocha, e Deus passou,
E ele viu apenas as costas de Deus. Mas quando Jesus voltar, ele vai vir com esta glória e este poder. Zombaram dele, escarneceram dele, colocaram na sua cabeça uma coroa de espinhos, porque ele disse que ele era rei. Tu é rei? Está aqui a tua coroa. Olha aí, rei, a tua coroa. Uma coroa de espinhos, irmãos. Colocaram um manto no ombro dele, um manto, como de um palhaço. Um manto. Tu não é rei? Está aqui teu manto, rei. Aqui teu cetro, um pedaço de pau. Um cetro. Eles vão ver. Eles vão ver quem é rei e quem não é. Ah, vão ver. E eu quero ver a cara daqueles indivíduos. Eles vão ver quem é rei e de quem não é rei. Quando Jesus voltar como rei dos reis e senhor do Senhor. Ainda bem que Deus vai tirar esse negócio que existe no meu coração da maldade. Isso é da maldade humana. Porque Jesus, eu estava lendo esses dias e moveu comigo, porque o autor dizia assim: eu sou apaixonado por Jesus, dizia o autor, porque Jesus ressuscitou e não procurou Pilatos, e não foi procurar Caifás e Anás. Se fosse eu iria. O autor dizia: se fosse eu iria lá. Aí, tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Aí, ó. Você me matou, você fez isso comigo, estou eu aqui, ó. Tá vendo? Ressuscitei, estou eu aqui. Mas Jesus não estava preocupado com isso. A missão dele era outra. Mas um dia ele disse para eles do julgamento: um dia vocês verão o Filho do Homem vindo na sua glória e na sua majestade. Um dia vocês verão. Estevão viu o céu aberto. E Jesus à direita do Pai. E João teve a oportunidade de ver as visões do Apocalipse. Eles viram. Jesus vai vir com poder e grande glória. Esse negócio de arrebatamento secreto é mais uma do cão. E ele usa a Bíblia para enganar, para seduzir. Como usou a Bíblia para Jesus, lá no Monte da Tentação. Citou o texto da Bíblia. Citou o texto da Bíblia para levar Jesus à queda. Mas Jesus refutava com a Bíblia e não argumentava. Isso me fascina. Porque Jesus não discutiu com o diabo. Olha, os teus anjos, não está descrito lá, os teus anjos darão ordem a teu respeito, lança daqui abaixo, te guardarão de tropeçar até numa pedra. Mas Jesus foi claro, incisivo. Jesus não disse: não, você está torcendo o texto. Não, nada disso. Não tem esse negócio de diálogo. A verdade é essa aqui, é essa aqui, é essa aqui, pronto, acabou. Está claro na Bíblia. Quer, não quer? A minha mãe dizia uma coisa que por respeito não vou dizer a você. Mas a minha mãe dizia: vai chupar prego. A minha mãe falava para nós, né? Vai chupar prego. Quer, não quer? É isso aqui. Clara, incisiva, não tem outro jeito, irmãos. Não tem esse negócio de 9 horas. Nós somos muito de 9 horas. Nós ficamos muito assim, no meio termo, não sei o quê. Não, a verdade é clara, ela é incisiva. E Jesus foi incisivo e claro. No momento certo, na hora precisa, Jesus, sabe, preciso, claro. E não discutiu com o diabo. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está escrito e não tem conversa. Pronto, está escrito. Então eles ficam inventando estas coisas para desviar as pessoas da rota certa, para confundir. É como os desbravadores, eles têm uma atividade que eles falam de procurar o azimute, pontos de direção, não sei bem como é que funciona, a Sônia fez um curso aí, e eles fazem teste com os meninos. Então alguém faz uma trilha, onde dá as orientações, tudo, e nessa trilha coloca várias pistas falsas, para confundir a pessoa. Mas quem sabe não se confunde, porque conhece a rota, conhece o caminho. Uma vez eu estava andando de barco com meu avô. Meu avô trabalhava na Marinha do Brasil e ele me convidou para ir com ele fazer manutenção no farol que havia fora no mar alto. E eu fui. E na volta nós pegamos uma tempestade tremenda. E eu estava embaixo na casa de máquinas do barco e meu avô falou: suba e fica com o timoneiro lá em cima. E eu fui.
terrível, terrível, você não enxergava nada, não via nada, nada, nada na frente, uma escuridão completa no mar. Nevoeiro e tempestade. Mas aquele homem levou o barco certinho para o porto. Por quê? Porque ele conhecia o instrumento e ele confiava no instrumento que ele tinha. E o nosso instrumento é a Bíblia. Conhece você a Bíblia? Tem você estudado a Bíblia? Ou você só ouve a Bíblia quando vem aqui na igreja? Eu descobri uma coisa. A melhor maneira de fixar a Bíblia na mente é estudando com outras pessoas. É a melhor maneira. Partilhando com outras pessoas aquilo que você sabe. É a melhor maneira. Houve uma época em que eu não sabia dar o estudo bíblico das 2.300 tardes e manhãs. Hoje eu sei. Já há muito tempo eu sei. Porque quando eu fui estudando com as outras pessoas, eu fui aprendendo e sei. E é por isso que Jesus pede que nós partilhemos a nossa fé. Porque nós mesmos somos ajudados e fortalece as nossas convicções espirituais quando nós partilhamos a nossa fé. Jesus vai vir como relâmpago, com todos os anjos dos céus, com clangor de trombetas. Vai reunir todos os seus escolhidos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os vivos serão transformados, serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. E os que forem deixados para trás, porque não aceitaram Jesus, ficarão mortos aqui nessa terra. Ninguém vai ter segunda chance. E aí está o grande problema dessa teologia. Porque você podia estar pensando, pastor, não faz muita diferença crer que Jesus vai vir escondido, o que vai vir faz. Sobretudo nesse ponto. Porque essa teologia diz que se você não for arrebatado no dia em que Jesus voltar, você vai ter oportunidade de se converter depois dos 7 anos. E aí tem gente por aí dizendo, ok, tudo bem. Então eu vou viver a vidinha aí que eu tenho que viver mesmo. Aí quando eu perceber que os fiéis da igreja sumiram, todo mundo sumiu, certo? Aí eu sei que começou os 7 anos, eu vou me preparar, me arrepender e me converter. Mera ilusão. Quando Noé entrou na arca e a porta se fechou, acabou a oportunidade. Quando Ló saiu da cidade de Sodoma e Gomorra, acabou a oportunidade. Os que foram deixados para trás morreram. Concluindo, Jesus vai voltar. A teologia do arrebatamento secreto é um conto, é uma novela, é uma farsa bíblica, baseada numa verdade bíblica. Não haverá uma segunda chance. Jesus não voltará uma terceira vez. Ele virá a segunda vez. Veja no livro de Hebreus 9. Hebreus capítulo 9. Está aqui de maneira clara e explícita. E que bom que nós temos a Bíblia para nos guiar. Hebreus capítulo 9, versos 27 e 28. Livro de Hebreus. Quem tem a Bíblia NVI, 1589, a página 1589. Hebreus 9, 27 e 28. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá quando, irmãos? A segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Não existe uma terceira vinda. Existe uma terceira vinda que nós poderíamos chamar de terceira vinda, mas a Bíblia não usa essa expressão. Quando depois do milênio Jesus virá só para executar o juízo final, não tem mais para salvar ninguém, resolver a vida de ninguém mais. Isso é bíblico, está lá no Apocalipse. A Bíblia fala de segunda vez. Jesus virá a segunda vez. No livro do Apocalipse 22, 12, ele diz, eis que venho sem demora. O meu galardão, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, 12. Jesus virá para dar a você e a mim a salvação. E Hebreus 3,15 diz,
Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o quê? O vosso coração. Hoje é o dia da salvação. Concluindo, 2 Coríntios 6:2. 2 aos Coríntios, capítulo 6, verso 2. Olha que texto fantástico da Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Podemos ler o verso 1 também. Página 1531, daqueles que têm essa Bíblia aqui, da versão internacional, letra grande. Tem alguns que têm. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia do quê? Da salvação. Marquem esse texto, grifem, põem assim uns riscos nele brilhantes assim, porque é uma gema da palavra. Diz assim: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Hoje, Jesus vai voltar. Não sei quando, não sei o dia, não sei a hora, não sei se vai demorar muito, se vai demorar, não me interessa também. Eu sei que ele vai voltar. E eu guardo no meu coração essa esperança grandiosa. Não achava que fosse ficar velho, que fosse ser vovô, já sou avô, porque eu achei que Jesus ia voltar antes, mas não veio, não tem problema. Eu continuo crendo na volta dele. E é a coisa que mais eu quero neste mundo, é vê-lo voltando em glória e majestade. Estou cansado desse mundo miserável, você não está? Tanta dor, tanto sofrimento. Você viu, né, Sandros? 70 e poucos dias, né, que você ficou com a sua mãe lá na UTI, o sofrimento, né? Não só da sua mãe, mas das outras pessoas ali, né? Quem vive num hospital convive com a dor próxima, é que sabe. E às vezes nós deveríamos ir nesses lugares um pouquinho com mais frequência para a gente ver o que é sofrimento neste mundo. Mas Jesus vai voltar. Até lá nós vamos ter que enfrentar essa barra, não tem outro jeito. Doença, luta, dor, sofrimento, angústia, morte, tribulação. Mas daqui a pouco, a grande promessa de Deus: eu lhes enxugarei dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, porque as primeiras coisas passaram. Eis que tudo se fez novo. Guarde isso no seu coração. Amém.